tava vendo ontem algumas fotos de alguns torcedores do Sport. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Antes que eu mude de pauta aqui? Não, né? Pelo jeito você... Não. Tá, Eu acredito, tá bom. eu Tá. acredito que é isso mesmo, é esperar o desenvolvimento do atleta. Certamente, há pouco tempo ele vai ser convocado para as seleções de base, e isso vai valorizar, vai dar mais cancha. E eu tenho certeza que, inclusive na Série A, vai ter uma minutagem para ele. Ele não é a solução jogar 90 minutos, mas eu não tenho dúvida que vai ter minutagem para ele, inclusive lá na Série A. Pois é, eu estava vendo as redes sociais e chegou para mim essa foto aí ontem à noite do possível novo jogador do Sport, já que o próprio técnico do Sport disse que ele não assinou ainda. Deve estar fazendo exames hoje, aquela coisa toda que a gente já sabe, que é o Pablo. Algumas histórias sobre o Pablo, que é um jogador que em muitos momentos é acomodado, tá? Que deve se olhar para o Pablo na Ilha do Retiro como uma oportunidade de negócio. Não é um cara que venha e aquele, sabe? Tipo, a expectativa que a gente tem com paciência não se deve ter com ele. É como se ele tivesse que recuperar sua carreira dentro do esporte para voltar ao cenário dos grandes clubes do Brasil. Não que o esporte não seja, não é isso que eu quis dizer. Mas o esporte é um grande clube que está dando chance, primeira divisão, e não está achando que ele é aquele cara, né, que muitas vezes ficava paradão esperando a bola chegar. E sim fazer, né, essa questão aí de correr atrás. Se coloca ele como titular, né, pelo menos eu conversei com alguns colegas, o próprio Sombra me falou hoje pela manhã, mas alguns colegas também chegaram para mim e disseram de fora e disseram assim: Alessandro, o titular desse time de vocês aí é o Paciência. Pablo, no máximo, vai conseguir ser reserva. Não estou dizendo aqui cravando, porque ninguém é doido, mas o futebol que ele até hoje prestou para o Paciência, para o Coutinho, para a turma que está aí, eu não colocaria, não apostaria, foi assim, não apostaria minhas fichas tão grandes, tão em cima dele, porque é um jogador que é uma grande interrogação. Acredito, e eu também acredito, a informação que chegou para a gente é assim, é que Pablo chega à Ilha do Retiro como uma aposta, não mais... Claro que é no futebol assim, não é isso que eu estou dizendo, mas numa aposta que liga a oportunidade financeira ao ele saber que no esporte ele pode se recuperar. Entendeu a ideia? Queria ouvir vocês. O que é que vocês acham dessa contratação do Pablo, né? Que, vamos dizer agora, né? Pelo menos deve ser o novo atacante rubro-negro, né? Que chegou nesta madrugada. Pelo jeito ele vem para ficar, né? Porque mala não falta aí. O homem chegou com mala que só gota. Tá? A gente vê Maciel Júnior recebendo, já do esporte. O Edinho Rugi estava acompanhando aí, né? O pessoal no aeroporto. Edinho, eu tô brincando que ele já tá morando no aeroporto já, porque o homem só vive lá no aeroporto. Mas o Pablo, ele é um jogador que ele não é aquele artilheiro finalizador que fica na área e faz todos os gols de unanimidade nos times que passou. Mas, por exemplo, no Atlético Paranaense, ele era um jogador querido pela torcida do Atlético. Esses são os gols, tá? Inclusive aí Isso. pelos clubes, para a gente observar. Clubes de Série A, e é uma quantidade de gols razoável, interessante. Só que ele ficou muito conhecido pelos gols que perdeu também, principalmente no São Paulo. E a torcida do São Paulo fez aqueles edits, e aí como vai para a rede social. Esse tipo de coisa aí já gera algo, um hate, né, do jogador. Quando o Sport trouxe muitos atacantes, eu até fiquei ressabiado com essa contratação. Falar, poxa, investir em Pablo, mais um atacante e tal, mas a partir do momento que ele chega, você começa a ter um olhar. Por que ele veio? E é como você estava explicando aí. Por que esse jogador, estando lá no Atlético Paranaense, decide rescindir um contrato com o Atlético e vem para o Sport? Aí eu me lembro muito de André, por exemplo. André, quando veio a primeira vez, André Balado. Às vezes o jogador quer se recuperar, ele tem consigo que ele tem potencial para fazer mais, vê um clube como o Sport, que é um clube organizado, que vai disputar as maiores competições nacionais, né, Copa do Brasil, Série A, e com certeza o Sport, você vê os jogadores quando saem do Sport, normalmente saem com um aspecto positivo do clube.
um clube em que a torcida abraça, em que tem uma estrutura muito boa de trabalho e que, de repente, ele pode se recuperar. Então, eu acho que o Pablo, quando o jogador vem com esse objetivo de recuperação pessoal, tem aí uma motivação extra. Porque ele saiu de São Paulo, de Atlético, e aí, de repente, como o Carlos Albuquerque está dizendo aqui, ó, o Atlético propôs redução, ele até, num primeiro momento, tinha aceitado essa redução, mas eu acredito que ele quer se recuperar, ele quer estar na primeira prateleira do futebol brasileiro, e a partir do momento que ele chega, eu vejo o Maciel Júnior aí do lado dele, ele vestindo a camisa do esporte, vamos torcer para que seja positivo e que seja mais um nessa disputa do ataque do esporte, que já está. A gente tem aí Coutinho, que aí você já fica pensando se realmente vai ficar, Paciência, Atêncio, aí vem Lobato correndo por fora. Você vê vários jogadores que estão ali na disputa e isso faz elevar o nível, a pessoa precisa correr mais para poder entrar em campo. Aníbal. Toda vez que eu lembro do jogador do Atlético Paranaense, Valfrido, eu me lembro daquele pacotão que veio em 2005/2006, que teve Anderson Aquino, Duval, o Wellington, Ticão, Rodriguinho e Jadilson, acho. Aquele pacotão que a época... O xerife veio também, viu? Então, eu falei. Duval. Duval, Anderson Aquino, Wellington, Patada de Leão, Ticão... Enfim, teve mais um. Eu até coloquei no meu Twitter agora essa foto, uma foto emblemática. Exatamente, o Sport estava falido, não tinha falido, quebrado, nada. e aí... Aí veio Dorival Júnior e esse pacotão aí. Porque Petralha, muito amigo de Homero Lacerda, muito amigo da galera, né? Ajudou o Sport, que sempre foram muito amigos, teve uma ótima relação. E, cara, acho que Pablo, ele sai de uma zona de conforto, de um local em que... Um clube que ele foi ídolo, que foi o Atlético Paranaense, e vai sair de um eixo que ele sempre permeou, que foi o eixo Rio, São Paulo, Paraná, né? E é um cara que está longe de ser um bagre, minha gente. Vamos falar real. Pablo está longe de ser um bagre, está longe de ser um pereba. Porque, veja só, fazer gol o cara sabe fazer. Alessandro acabou de mostrar os números dele, e assim, é um cara que sabe fazer gol. Agora, não vai esperar de Pablo um passe de 30 metros, não vai esperar de Pablo um passe exorbitante. Não, mas ele sabe colocar a bola para dentro. Agora, ele sabe colocar a bola para dentro desde que ele chegue nele, desde que a bola chegue nele. Eu acho que Pablo foi uma oportunidade de mercado. Uma oportunidade do mercado. Então, assim, eu acho que ele chega, né? E para ele chegar, alguém tem que sair. E aí, velho, vê só. Coutinho! E era isso que eu ia chegar. Eu até estava falando com o Sombra ontem. Coutinho não se ajuda. Porque, veja bem, se Paciência ter feito aquele gol ontem, né, que a Ju poderia ter tocado para ele já começaria com menos uma casinha, jogando Ludo. Lembra de Ludo, que você avançava as casas? Porque Coutinho ontem, ele não aproveitou em nada. Mais uma chance que ele teve. De novo, a 40ª rodada da Série B para Coutinho, tá? É mais um jogo que ele tem que ele não aproveita para si. Então, quando ele não aproveita isso, ele meio que vai caindo no ostracismo. E olha que ontem ele jogou de capitão. Então, para ele ser o capitão do clube, mostra que ele tem importância nesse grupo. Ou pelo menos, ele deve ter. Ou deveria ter. Então, Coutinho não se ajuda, né? Não se ajuda. E olha que eu acho que Coutinho tem muito mercado na Série B, tá? Porque ele mostrou que na Série B ele rende. Porque ele foi artilheiro pelo Sport, ele foi artilheiro pelo Atlético Paranaense, ele foi inclusive até na Série C, ele fez gols pelo Botafogo da Paraíba. Então, nesse mercado B e C, ele rende demais. O Remo, por exemplo, está montando um timaço para a Série B desse ano. Eu acho que para um Remo, por exemplo, da vida, que está montando um ótimo time, investindo dinheiro, ele caberia no Remo, ele caberia no Curitiba, ele caberia no Atlético Goianiense novamente, né? Ele caberia talvez no CRB não, porque lá tem a Samu Ramon. Mas eu acho que Coutinho na Série B ele rende demais. E numa Super Série B que você vai ter em 2025, eu acho que ele pode ir para uma Série B. Não acho que ele caiba numa Série A. Então, infelizmente, Coutinho, ele não está tendo know-how e ajuda para si próprio. Porque, veja bem, se no ano passado ele fez 18 gols, dos quais quase metade desses gols foram no Galeto, ele não está se ajudando. Pablo Tudo bem. É seu titular? Não, hoje meu titular seria Paciência.
E amanhã? Como o cantor do Djavan, que fez aniversário hoje. Amanhã, outro dia, lua sai, ventania. Pois é, galera. Então é por aí. Inclusive as fotos aí são dos meninos que um dia desse aí, né, numa hora errada, num comentário errado, até a oportunidade de dizer aqui, né, para quem não sabe, estou com problemas de saúde dentro da família, de tudo, e a galera às vezes não sabe, abusa demais. Eu também não engulo muita coisa, mas se quiser paz, né? Se queres paz, se prepara, né? Não tem, se queres paz, se prepara para a guerra. Não, se queres paz, tem paz comigo, meu irmão. Bora chegar junto. Boa foto aí dos meninos. Parabéns pelo trabalho. E se não fosse assim, eu não usaria a foto de vocês aqui, dando crédito, inclusive. Mas, assim, outro nome que surge no mercado da bola europeu